Bom dia, pessoal. Eu sou o Márcio, sou acadêmico do curso de Direito aqui da UniOeste Chapecó. E esses são os meus colegas, Letícia Busnello, Ana Carla Rodigueri, Vitória Luiza Gava e Raída Alberto. E a gente está fazendo uma introdução sobre a nossa apresentação do Seminário de Atualidades sobre mobilidade sustentável. No vídeo de hoje, a gente vai abordar diversos assuntos que estão em pauta nos dias atuais, por exemplo, exemplos de mobilidade sustentável, demanda de energia, políticas públicas implantadas para esse bem. Você já parou para pensar no prejuízo que um carro a combustão causa ao meio ambiente? Pois é, esse geralmente não é um tema muito debatido no meio jovem, mas já é um estudo bem amplo no meio científico. Se pensarmos rapidinho sobre essa problemática, chegaríamos à solução que, para a resolução desse problema, a melhor seria a implantação de veículos elétricos no cenário brasileiro. Mas, para que isso ocorra, diversas problemáticas devem ser resolvidas. A maioria dos brasileiros vive com um salário mensal abaixo de R$5.000. Então, na hora de adquirir um veículo, acabam optando por veículos de entrada ou por veículos de baixo custo, nem conseguindo considerar um veículo elétrico, pois o veículo elétrico mais barato vendido hoje no Brasil custa em torno de R$150.000. E se pensarmos no público que tem poder aquisitivo para adquirir um veículo elétrico, por que eles pensam duas vezes antes de adquirir um? A primeira problemática seria em resolução às partes de carregamento para o veículo. A maioria das cidades brasileiras não tem postos necessários para o carregamento de veículos elétricos. Então, o cidadão ficaria limitado a carregar o seu carro dentro da sua residência e teria que ter dobro de planejamento para conseguir estar de acordo com o gasto energético do seu veículo. Bem, todos os requisitos citados acima partem do mesmo ponto: a indústria que produz o combustível para carros a combustão. Essa indústria tem grande influência tanto na questão governamental quanto na questão industrial. Se essas empresas parassem de produzir em massa o combustível para carros a combustão, teriam um grande rombo no seu orçamento, até que outra problemática solucionasse esse problema. A partir dos pontos apresentados, podemos chegar à conclusão que a implantação do carro elétrico no cenário brasileiro ainda não é algo convicto, é algo que vai demorar para acontecer, pois tanto a questão do preço, quanto a questão da importação, quanto a questão da fabricação dos carros no Brasil, é algo que vai demorar anos para evoluir e chegar a um preço acessível para a população brasileira. Uma das principais preocupações que se tem com a disseminação dos carros elétricos no Brasil é quanto à alta demanda de energia. Porém, segundo Ricardo David, sócio-diretor da Eleve, uma empresa focada em mobilidade elétrica, o uso de carros elétricos no Brasil é uma tendência positiva para a mobilidade sustentável e não representa um impacto expressivo na demanda de energia do país. Mesmo que o setor cresça, ainda assim o país teria energia suficiente para suprir a demanda. Com a disseminação dos carros elétricos, o valor da energia se estabilizará e poderá até diminuir, pois futuramente haverá a implantação de placas solares, as quais geram energia com mais eficiência e sustentabilidade. Porém, ainda é essencial e urgente o planejamento nacional para a eletrificação do Brasil. A eletrificação refere-se à provisão de infraestrutura para o fornecimento de energia elétrica. Esse debate sobre mobilidade sustentável e investimento em tecnologias renováveis tem gerado muita discussão nos últimos anos. O que acontece é o seguinte: há hoje um mercado global de investimento em energia fóssil e não energia renovável. Esse mercado é muito competitivo e gera muita degradação ambiental. O que acontece na energia renovável seria da seguinte forma: a bateria utilizada nos veículos sustentáveis, ela utiliza um elemento químico chamado lítio. O lítio ele é explorado na natureza e também, onde é explorado, gera uma vasta degradação ambiental, além da utilização de produtos químicos que também agridem o ecossistema, agridem as fontes dos afluentes de água e as pessoas que habitam essa região. A curto prazo, o investimento no lítio não é viável, mas a longo prazo sim, porque ao contrário do combustível fóssil, a energia gerada pela bateria e pela eletricidade é renovável. Então, a longo prazo, o investimento, tanto público quanto privado, valeria muito a pena.
O lítio utilizado nas correntes elétricas para conduzir a eletricidade numa bateria, ele é 100% reciclável. Então, a bateria funciona por um período, ela tem a sua autonomia, ela tem uma distância a ser percorrida e uma capacidade de carga. Após 5 anos ou 1 milhão de quilômetros, mais ou menos, ela começa a ter a sua capacidade comprometida. Tendo a sua capacidade comprometida, reduz-se a capacidade de autonomia. Nessa redução, as empresas, as montadoras e os governos investem em possibilidades de reutilização. Inicialmente, a mesma bateria seria reutilizada num posto de carga. Após ser reutilizada num posto de carga e tendo ainda a sua capacidade de armazenamento diminuída, ela é reciclada. 100% do lítio utilizado numa bateria é reciclável. Existem hoje várias possibilidades de investimento em transporte sustentável. A mobilidade sustentável no Brasil tem conquistado avanços significativos nos últimos anos. O país enfrenta desafios relacionados ao trânsito caótico, à poluição e à falta de infraestrutura adequada. Mas políticas públicas e iniciativas têm sido implementadas para enfrentar essas questões. As principais medidas adotadas é a promoção do transporte público de qualidade. Muitas cidades estão investindo na expansão e melhoria dos sistemas de transporte coletivo, como ônibus e metrô, buscando oferecer alternativas mais eficientes e sustentáveis para a população. Além disso, a criação de corredores exclusivos para ônibus tem se mostrado uma estratégia eficaz para reduzir o congestionamento e incentivar o uso desse meio de transporte. Outro aspecto importante é o incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba têm investido na construção de ciclovias e ciclofaixas, além de programas de compartilhamento de bicicletas, que possibilitam a população utilizar esse modal de forma prática e segura. O estímulo do ciclismo não só reduz o número de veículos nas ruas, como também promove um estilo de vida saudável e a preservação do meio ambiente. Além disso, o Brasil tem buscado promover a adoção de veículos elétricos, por meio de incentivos fiscais e programas de infraestrutura, a ampliação da rede de postos de recarga e a redução de impostos na compra de importação desses veículos tem impulsionado sua popularidade. Os veículos elétricos representam uma alternativa mais sustentável, com menor emissão de poluentes e contribuindo para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito. É necessário um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura urbana, investir em transporte público de qualidade e ampliar a conscientização da população sobre a importância da mobilidade sustentável. A participação da sociedade civil por meio de movimentos e organizações é fundamental para pressionar políticas públicas mais efetivas e incentivar a mudança de comportamento. Em resumo, a mobilidade sustentável no Brasil está em evolução, com a implementação de políticas públicas e o surgimento de iniciativas que buscam oferecer opções de transporte mais eficiente e mais amigáveis ao meio ambiente. No entanto, ainda é necessário continuar investindo e promovendo mudanças para que a mobilidade sustentável seja uma realidade em todo o nosso país. Dentre as várias empresas que prezam pela mobilidade sustentável, podemos citar o iFood como um exemplo, onde ele adotou um sistema que pessoas podem fazer entregas usando bicicleta, o que vem ganhando grande força nas cidades brasileiras. Alguns exemplos de mobilidade sustentável seriam o metrô, o carro elétrico, a bicicleta e o mais sustentável de todos, o velho hábito de andar a pé. Os carros elétricos eles possuem uma bateria chamada íons de lítio. Essa bateria permite que o motor funcione como um gerador em momentos de desaceleração ou frenagem regenerativa. Quando descarregada, ela pode ser recarregada utilizando a sua rede de energia local. Ela tem durabilidade de 12 a 20 anos, dependendo do local onde o carro se encontra. Embora ela seja uma bateria de íons lítio, ela não possui o metal lítio, apenas os íons, os quais são moléculas com cargas elétricas causadas pela perda ou pelo ganho de elétrons. A maioria dessas baterias são recicláveis e elas são utilizadas para o armazenamento da energia solar. Isso evita com que materiais perigosos entrem em contato com os resíduos dessas baterias caso descartadas incorretamente. É sim uma boa e consciente opção para o meio ambiente.